Oi pessoal, meu nome é Gabriela Viana e hoje eu vim gravar um vídeo sobre 10 fatos que a gente não conhecia sobre Jesus. Esse é sobre o meu conceito, então antes de começar o vídeo já se inscreva no canal, curte, deixa o seu like e vamos começar, né? O primeiro fato sobre Jesus quando a gente for pensar sobre Jesus, temos que saber que não pensar em Jesus como um homem do ocidental. Porque Jesus, ele era do Oriente Médio, então em vários filmes a gente vê Jesus com o cabelo todo grande, todo bonito. Não, gente, a gente tem que pensar em Jesus como fisicamente como as pessoas que eram do Oriente Médio. Então, o segundo fato sobre Jesus Jesus não é uma religião, e sim alguém. A religião é um conjunto de regras que a gente segue para tentar chegar a Deus. É um conjunto de rituais que fazemos para ter o perdão, e a religião é regras que a gente cumpre com medo de ir para o inferno. Então, a religião é um meio que o homem usou de regras para tentar chegar a Deus. E eu separei um trechinho aqui que diz assim, a religião é um meio que o homem usa para tentar chegar a Deus, mas Jesus é totalmente ao contrário disso. Foi Deus se reconciliando com o homem. Se você vê na Bíblia, as pessoas que mais tiveram problemas com Jesus foram os religiosos. Quem mais perseguia Jesus foram os religiosos, porque eles se apegaram mais aos costumes do homem, mais aos costumes e regras que o homem fez, do que tentar escutar a própria voz de Deus. Então isso nos leva ao terceiro fato sobre Jesus, que ele não quer crentes e sim discípulos. Crer em Jesus, crer que ele desceu, crer que ele foi morto na cruz para nos salvar, todos creem. Crer em Jesus, até os demônios creem. Mas existe uma grande diferença entre crer e entre ser discípulo. Crer, todo mundo crê. Tem muita gente que crê, praticamente todo mundo crê em Jesus. Mas e a diferença de crer e ser discípulo? A diferença de crer, vamos ver a diferença entre eu e os demônios. Até os demônios creem em Deus, creem em Jesus, mas eles não são discípulos, porque eles creem, eles sabem que Jesus faz, e a diferença de mim para eles, porque eu creio e sou uma discípula de Jesus, porque discípulo de Jesus é fazer o que Jesus fazia, e nós tentamos chegar ao máximo a isso. O máximo a ser discípulo de Jesus. Nós tentamos chegar ao máximo para fazer as coisas para ele. Então isso nos leva ao quarto fato sobre Jesus. Jesus não é um religioso mimizento. Então eu separei um trecho aqui que fala sobre que Jesus, em Marcos 7, nós vamos ver no capítulo de Marcos 7, que Jesus foi jantar com os religiosos e os fariseus e levou os seus 12 discípulos. Chegando lá, os discípulos se assentaram na mesa e começaram a comer. Os religiosos viram isso, os fariseus viram isso e achou um absurdo, porque naquele tempo era de lei, antes de você sentar à mesa para comer, você lavar suas mãos e se purificar. E os discípulos de Jesus não fizeram isso. Então é o que a gente vai ver aqui. A gente vai abrir no livro de Marcos 7 e a gente vai ver Marcos 7, aí a gente vai ver assim. Aí Jesus fala: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Jesus chamou eles de hipócritas, eram religiosos, eram fariseus, que eram uma seita para falar das regras que Deus impôs sobre o homem. Aí fala, como está escrito: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento dos homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens,
como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. Naquele tempo, os religiosos, os fariseus, eram assim. Se tivesse a lei de Deus, Deus falando, e tivesse a regra que eles criaram, e em vez deles aceitar o que Deus tinha falado primeiramente, eles preferiam seguir as regras, não preferiam escutar o que Deus falava, mas preferiam seguir as regras dos antigos, das pessoas antepassadas que deixaram as regras, como as regras que deixaram de Moisés. Então, já em Marcos, do 18 ao 23, fala assim: assim também vos estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas do ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Se uma pessoa chegar em mim e falar: você tá fazendo mal, você tá pecando porque pinta o cabelo, você tá pecando porque faz uma tatuagem, o meu conceito é totalmente diferente disso. Porque Jesus, ele não vê o nosso exterior, e sim o nosso interior. Se é uma coisa que nos deixa mal, que nos mancham, é o que procede do nosso coração, o que procede daqui de dentro e não por fora. Então isso nos leva ao quinto fato sobre Jesus. Jesus não veio condenar, mas para acolher. Então vamos ver em João 3:17 o que fala. João 3:17, que diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus enviou seu Filho para que nos amasse, para que nos salvasse. Vamos para o sexto fato. O sexto fato: Jesus ama, mas ele também corrige. Isso nos faz lembrar da mulher do adultério, que a mulher foi pega em adultério e era de lei pegar e apedrejar ela em praça pública, apedrejar quem estava cometendo adultério em praça pública. Então os fariseus, eles levaram a mulher para Jesus, e Jesus pegou a mulher e falou bem assim: quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. Depois todo mundo saíram, Jesus fala com ela: onde estão seus acusadores? E ela fala: não estão mais aqui. Ele fala bem assim: pois eu também não o acuso. Ele a amou naquele momento. Mas ele também a exortou. Ele falou: vai e não peques mais. Jesus, ele nos ama, mas ele também nos corrige. Tá? A gente tem que estar pronto para a repreensão de Deus. A gente tem que estar pronto para obedecer o que ele tem a falar para nós. Então vamos para o sétimo fato. Jesus ama trabalho em equipe. Tanto é que no seu ministério ele convidou 12 discípulos. Lá do céu, Deus, o próprio Deus, ele podia fazer tudo aqui na terra, porque ele é Deus, mas ele confia na gente, ele nos escolheu para que a gente possamos levar a palavra dele, para que possamos trabalhar para ele. Então vamos ao oitavo fato. O oitavo fato é: Jesus é o único acesso a Deus. Então, Jesus veio ao mundo para trazer reconciliação de Deus com o homem. Por isso, Jesus é a religião. Jesus não desceu ao mundo, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que quer dizer isso? Jesus, ele não falou tal religião é o caminho, a verdade e a vida. Se você seguir tal religião, você vai ter acesso com Deus. Jesus, ele é o único caminho que vai te dar acesso a Deus. Ele é o único caminho. Então não importa em que religião você segue, não importa o que você faz,
crê em Jesus, segue Jesus, que Ele é o único acesso que você vai ter a Deus. Ele vai ser o único acesso. Então vamos para o nono fato. Jesus é real. Jesus é real, que tem na história de Tomé. Tomé fala que só creria que Jesus estava vivo se Jesus, só creria que aquele era Jesus se Jesus mostrasse o furo dos pregos nas mãos dele. Então Jesus mostrou e Jesus falou assim para ele: bem-aventurado aquele que não crê e aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu creio que Jesus está vivo, eu creio que Jesus vai voltar em breve para nos buscar. Então vamos crer. Vamos para o 10º fato. Jesus era obediente. Jesus era obediente, então que possamos seguir a imagem de Jesus, ser como Jesus, porque mesmo lá, indo em direção à cruz, mesmo na oração, antes dele ser levado ao Calvário e ser levado à sua morte, ele sabia o que ia acontecer com ele, tanto que ele na oração dele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus teve medo da morte, Jesus teve medo da cruz, mas ele foi obediente, ele falou assim: mas seja feita a tua vontade. Então, gente, que possamos ficar com essa palavra nos nossos corações, que possamos saber mais de Jesus, possamos aprender mais e mais, adorá-lo mais e mais, que ele é o único digno de louvor e de toda adoração. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre Jesus. Vou trazer mais vídeos relacionados a isso, que possamos aprender juntos. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, e fique com a paz do Senhor.